Fala pessoal, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Spoilers da Vida. E esse 45º episódio é um episódio especial. Esse é um episódio comemorativo do meu aniversário de casamento. Essa semana eu fiz 14 anos junto com a minha esposa e eu decidi falar um pouquinho sobre o que na minha vida, tem feito o nosso casamento dar certo. E aí, se você curte storytelling, pode acompanhar aqui um pouquinho da nossa história. Se você já acompanha lá pelo Instagram, você vai ter visto a nossa celebração, mas se não, eu vou contar um pouquinho da minha história aqui, tá? E há 14 anos atrás eu dizia sim para algo que eu não fazia a menor ideia do que seria e nem de como iria mudar totalmente a minha vida. Eu sempre tive essa visão romantizada do casamento, sabe? Quando você acha que vai ver junto, é uma coisa maravilhosa, vai viajar o mundo inteiro, vai poder namorar a hora que quiser, tudo vai ser um mar de rosas, E a verdade é que o casamento é um conjunto completo. Ele é romance, ele é drama, ele é suspense, em alguns casos até terror e policial. Mas no meu caso, graças a Deus, eu não tive esse cenário, A Tati até fala que o nosso casamento é como se fosse uma série. Cada ano é uma temporada nova e totalmente diferente da anterior. E no fundo é verdade, a gente vive mais ou menos assim. Todo ano é um ano novo, todo ano é cheio de novidades e surpresas. E no início do nosso casamento, a gente começou a se conhecer de verdade, entender o que cada um tinha de vícios, de hábitos, conhecer as nossas qualidades, os nossos defeitos, principalmente conhecer mais de perto os nossos defeitos e aprender a lidar com o fato de que a nossa individualidade desse dia em diante seria bem diferente. E aqui eu acho que é onde muitos casamentos terminam, muitos casamentos fracassam, As pessoas entram no casamento querendo manter os mesmos hábitos e práticas de antes do casamento, da mesma maneira como elas viviam antes, sem abrir mão de nada, sem concessão e, além do mais, impondo as suas próprias vontades. E entenda, um ponto não é que você tenha que largar os seus hábitos, isso não é um problema. E sim, são as novas responsabilidades. Fazer comida, cuidar da casa, tomar conta dos gastos da casa, fazer compras, lavar roupa. Tem muita coisa que entra nesse dia a dia que não fazia parte da rotina. Ou às vezes fazia parcialmente, a não ser que você já morasse sozinho antes, enfim. Que não é o comum para todo mundo e não foi o meu comum. Então, se apenas um dos dois acaba absorvendo essas novas responsabilidades, o casamento ele fica desbalanceado. E sendo bem sincero, eu não entendi isso quando eu comecei meu casamento. Eu nem tinha muitos hábitos, Mas eu trouxe da minha vida de solteira poucos hábitos, mas de qualquer forma eu assumi que a Tati gostava de cuidar das coisas da casa. Obviamente para mim era muito confortável, porque eu não gostava de fazer as coisas da casa. Tirando o fato de cozinhar, que eu gosto, o resto realmente eu não gosto. Arrumar a casa, lavar louça, lavar banheiro, com certeza eu não curto nada disso. E olha que durante muito tempo isso não foi nenhum problema pra gente. Mudou mais quando o Gabriel nasceu, mas eu vou deixar para falar isso mais pra frente. Então, nos primeiros anos do nosso casamento, a gente viajava muito, era mochilão, road trip. O importante era todo ano fazer uma ou duas viagens, mas a gente tinha mentalidades financeiras muito diferentes e a gente precisava ajustar isso. Eu sempre fui muito mão de vaca, Eu sempre gostava muito de juntar. Eu pegava o meu salário do mês e eu juntava praticamente ele todo e gastava muito pouco, gastava só com o que era necessário. Eu sempre aprendi a juntar tudo e gastar o mínimo necessário. Já ela tinha uma forma diferente de juntar. Por mais que ela tivesse uma educação financeira de poupar, ela era diferente da minha. Para ela separava parte do salário dela e ela era livre para gastar o resto. E isso, durante um momento, me incomodava, porque eu queria juntar, eu queria ter um apartamento nosso, eu queria ter um carro nosso, eu queria ter dinheiro para viajar, e a gente teve muito atrito por conta disso, porque eu queria impor a minha forma para ela e ela queria impor a forma dela para mim. E sabe quem ganhou no final? Os dois. A gente acabou se adaptando. Eu aprendi que eu tinha o direito de gastar o meu dinheiro com algo que eu gostasse, e eu, às vezes, eu tenho um problema. Tudo que eu gosto são geralmente coisas caras, mas eu também compro uma vez ao ano, então não é tanto problema. E ela já tinha um gosto de comprar uma roupa aqui, uma roupa ali. O meu momento de fazer compras de roupa era no Natal. Geralmente eu chegava em dezembro, comprava as roupas do ano
e aí não voltava mais para comprar. Já ela tinha um pensamento diferente. E no final a gente acabou se adaptando. Eu aprendi que eu tinha esse direito de gastar meu dinheiro com algo que eu gostasse, sem aquela neura de juntar tudo que eu pudesse, e ela aprendeu que não é porque sobrava que ela tinha a obrigação de gastar. Então a gente acabou se adaptando. Então nós juntamos dinheiro, nós viajamos, nós compramos um apartamento, nós tiramos esse primeiro grande aprendizado da nossa vida, que a gente não precisa estar certo, a gente não precisa escolher um lado. Às vezes a gente tem que ouvir os dois e ver o que é mais importante e o que faz mais sentido. Mas antes que você ache que a parte financeira melhorou e nunca mais a gente teve problema, saiba que tudo isso é cíclico. De tempos em tempos a gente precisa sentar e conversar sobre o assunto. Quando algo sai do eixo, seja um mês que fecha no vermelho, uma conta do cartão que vem maior do que o normal, a gente não espera isso gerar uma crise para conversar. Então esse tema financeiro ele fica bastante em voga na nossa vida, mas a gente já tem um equilíbrio muito melhor hoje em dia. E isso até para mim me ajudou bastante, porque eu ficava ansioso, eu ficava muito chateado, angustiado com essa questão financeira. E depois que a gente equilibrou, isso tudo passou. E nesse meio tempo veio a primeira gravidez, né? Foi algo assim planejado, algo que a gente queria muito, um desafio que a gente achava que ainda não estava pronto, né? A gente tinha muito medo, mas a verdade é que a gente não estava pronto para o que aconteceu. Infelizmente, no meio da gravidez, a Tati teve um aborto espontâneo e a gente perdeu o bebê. E foi um momento bem difícil, nunca tinha sentido esse tipo de dor, mas essa dor ela não afastou a gente, pelo contrário. Esse momento ele fez com que a gente ficasse mais próximo, mais junto, mais ou menos como se a gente quisesse curar um ao outro, que a gente quisesse cuidar um do outro. E o nosso relacionamento se fortaleceu muito, por mais que tivesse sido um momento de dor. Mas isso criou um medo, uma cicatriz, que a gente levou, sei lá, uns 2 anos para conseguir passar por essa cicatriz, por esse momento. E aí veio o Gabriel. Nossa, não dá nem para descrever quanto amor, e um tipo de amor que é diferente de tudo que a gente vive, de tudo que a gente já tinha vivenciado. É um amor incondicional, ele é extremo, mais importante que tudo, um amor que exigia tempo, um amor que exigia dedicação e atenção constante. E foi uma época difícil. Quem olhava de fora só via as fotos bonitas, com sorrisos, os videozinhos, as gargalhadas, mas não sabia das noites mal dormidas, do cansaço, da exaustão, do botar de lado muitas coisas que eram importantes pra gente. E aí o que aconteceu? A gente acabou se afastando, não fisicamente, a gente estava muito próximo, mas eu ia trabalhar, voltava, ficava com o Gabriel, enquanto ela descansava, porque o dia dela tinha sido pesado. A gente cuidava dele melhor do que a gente cuidava de nós mesmos, e até do nosso relacionamento. E aqui vem um ponto importante. Todo esse desequilíbrio acaba impactando o relacionamento, mudando o comportamento, mudando o humor, e às vezes pode até acabar com um casamento que às vezes estava ótimo. Não, a culpa não é da criança, não é sua e nem da sua esposa ou do seu marido. Geralmente isso acontece simplesmente por falta de comunicação e falta da busca desse equilíbrio. Nessas horas é importante manter a sua individualidade e principalmente a do casal. Sim, nós nos tornamos pais, mas isso não quer dizer que a gente tenha que ficar em último plano. Mas a gente botou isso em primeiro plano, deixando tudo praticamente de lado, tudo que identificava a gente como casal. E sabe quando eu me sentia melhor? Era quando eu estava no trabalho, quando eu era admirado e reconhecido por quem estava lá, né, pelos meus colegas. E não simplesmente pelo fato de eu ser o pai do Gabriel. Aquilo dali mudou muito a minha identidade. E quando eu estava no trabalho era como se fosse um vínculo ao tempo de antes de eu ser pai. O trabalho era muito bom para mim, porque ele me trazia essa realidade. Só que ele chegou a um limite, né? Ele se tornou prioridade e era cada vez mais frequente eu ficar em casa depois do trabalho, depois do expediente, e achando que isso era uma boa desculpa para ser reconhecido, para trabalhar. Quem é que não ia aceitar a desculpa do tipo, eu tenho um trabalho aqui importante para entregar? Só que nesse ponto a gente já tinha ultrapassado todos os limites do nosso relacionamento e a gente decidiu que nada era mais importante do que a gente, que a nossa família, e que nada desviaria o foco de nós sermos nós mesmos. E aí com isso o nosso relacionamento melhorou, o Gabriel acabou crescendo. E para quem tem filho, vou dizer, o início é difícil.
mas as coisas vão melhorando com o tempo e vão ficando cada vez melhores. E a gente passou a viajar, tudo estava começando a se encaixar novamente. E aí, 4 anos depois, chegou a nossa princesinha Thaís, completando a nossa família. Sim, nós queríamos muito ela, nós planejamos e nós não iríamos cometer os mesmos erros que a gente cometeu no início com o Gabriel. A gente não ia se afastar. Mas mesmo com as coisas melhorando, eu ainda tinha assim a minha fuga, né? O meu trabalho, ele ainda era algo que me fazia sentir feliz, me sentir completo. Só que 6 meses depois da Thaís nascer, eu fui desligado, eu fui dispensado. E se você acha que isso gerou um impacto no nosso relacionamento, gerou muito. Só que esse impacto foi muito positivo. Eu passei a dedicar aquele tempo a ficar mais próximo dos meus filhos, a ficar mais próximo da minha esposa e a fazer coisas que eu estava deixando de fazer, coisas minhas. E eu passei a ser um Bruno mais servidor, a entender que eu estava ali para poder estar próximo deles e ajudar eles, e entender que era algo que me fazia bem, mas ao mesmo tempo uma coisa aconteceu. Lembra que eu tinha uma fuga no meu trabalho? Sem isso, eu passei a criar uma dependência emocional muito grande da Tati. Era como se eu precisasse da aprovação dela, da admiração dela, e sem isso eu não conseguia ser feliz. E por outro lado, coincidentemente, ela começou a se destacar e crescer na sua carreira, que era uma coisa normal, tendo mais responsabilidades, e aquele momento que eu vivi, agora estava sendo vivenciado por ela. Mais uma vez a gente acabou se afastando, e dessa vez eu me sentia muito vulnerável. Eu não gostava dessa nova pessoa que ela tinha se tornado, dessa mulher empoderada, que tinha o seu trabalho como algo que a definia, né? Onde ela era admirada. Eu tinha certa raiva, porque com esse trabalho eu dividia as atenções. Eu não queria saber de nada que viesse do trabalho dela. E ela sentiu um orgulho tão grande do trabalho que ela queria contar tudo para mim. Então você imagina como é que era quando ela chegava em casa. Ela queria me contar como é que tinha sido o dia dela, o que ela tinha conseguido fazer, e eu não queria ouvir. Porque eu estava muito vulnerável, eu estava muito orgulhoso, eu não queria saber de nada. E aí o nosso relacionamento quase acabou pela segunda vez. Novamente, quem olha de fora só vê uma família feliz. A gente não tem o costume de abrir os nossos problemas para ninguém. E tenho certeza que essa é uma das grandes razões que a gente sempre consegue passar por esses problemas. Que a gente não deixa ninguém influenciar no nosso relacionamento. É claro que a gente conversa, a gente se abre, mas até certo nível. O que a gente tem dentro de casa é uma questão do casal que a gente tem que resolver. E agora só dependia de nós dois que esse relacionamento desse certo. E nesse meio tempo aconteceram várias coisas. Meu pai ficou doente, eu quase pedi demissão do meu trabalho novo porque eu não me sentia feliz naquele momento, era muita pressão para lidar com tudo isso. Eu não pude mais viajar, que era uma das coisas que me fazia feliz. Então eram muitas coisas para lidar ao mesmo tempo. E todas essas crises, elas acabaram nos unindo, elas melhoraram o nosso relacionamento. Elas fizeram com que a gente fosse mais corajoso para falar as verdades, para dizer o que a gente pensa, para parar de julgar um ao outro, para respeitar que a gente é diferente. E então veio a pandemia. Mas será que a gente ia resistir a tudo isso? Que medo, né? E a gente começou tendo muito atrito, logo no início da pandemia, antes até um pouco da pandemia. Meu pai veio a falecer e a gente estava com as crianças em casa. A gente teve que deixar a moça que ajudava a cuidar por conta da pandemia, então a gente estava tendo que se virar em home office, homeschooling. Minha mãe veio aqui para casa, o que na verdade foi até um ponto bastante positivo, porque ela ajudou a gente a cuidar das crianças. E eu passei a trabalhar minimamente 8 horas por dia sentado ao lado da minha esposa. Isso foi uma das melhores coisas que aconteceram na nossa vida como casal. Por incrível que pareça, ela passou a ver o meu trabalho, eu passei a ver o dela, eu entendi quem era aquela pessoa que eu tinha raiva e que no final era muito mais orgulho meu do que realmente raiva. Eu passei a admirar muito essa pessoa. Eu passei a admirar quem ela é, a forma como ela lida
com os problemas, a forma como ela trata de forma humanizada todo mundo que ela trabalha, a forma como ela é responsável e se coloca à frente de tudo. Isso tudo era uma coisa que para mim não aparecia, porque eu não queria saber do lado dela, lembra? Eu me sentia mal quando ela vinha falar de trabalho. E ela também passou a ver o meu trabalho, passou a ver como é que eu lido com as pessoas, passou a me ajudar e eu ajudei a ela. E com isso a gente começou a se aproximar ainda mais, até fazer stand-up juntos, stand-up paddle juntos a gente fez, a gente ia caminhar 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, a gente ia caminhar porque a gente precisava ter alguma coisa para desopilar o fígado, e a gente ficou muito bem, inacreditavelmente bem. O nosso relacionamento hoje é mais forte do que acho que ele já foi em qualquer momento. E veja, a gente está num momento de crise. E então, o que eu posso dizer, depois de 14 anos de casado, é que eu tenho toda a certeza de que a gente está em um dos melhores momentos do nosso casamento. E a mensagem aqui é simples. Ser feliz e ter um casamento pleno não tem relação com dinheiro, não tem relação com viajar, com ter apartamento para morar, nem com amor às vezes. Porque o amor, daquela forma avassaladora, aquela paixão de início de relacionamento, muda. Em todo relacionamento muda. E dizer que o amor é suficiente para segurar um relacionamento é uma verdade entre aspas, porque para cada um o amor é definido de uma forma diferente. A minha prova de amor para ela, às vezes, pode ser dar atenção, respeitar. Dela, para mim, pode ser algo mais de contato físico. Então, tudo isso é muito relativo. E o grande ponto o casamento é formado por tudo que vocês vivem juntos. E não apenas nos momentos bons que você fortalece o seu casamento. É muito mais fácil dizer eu te amo debaixo da Torre Eiffel, tomando champanhe, mas é nos momentos de crise que você realmente percebe o quanto você quer ficar com o outro, o quanto ele é importante para você, por opção, independente dos problemas que vocês possam ter vivenciado. Porque tenho certeza, os problemas eles vão vir, e da mesma forma como eles vieram, eles vão passar, mas o seu relacionamento só depende de como você vai encarar esses problemas, juntos ou separados. E essa foi a mensagem de hoje, foi um storytelling aí um pouco falando do casamento. Sei que tem muita gente que vai se identificar com esses cenários, então eu gostei de compartilhar exatamente por isso. Eu acho que a gente tem que procurar ajudar. Eu falo muito sobre modelo mental, sobre produtividade, eficiência, mas existe uma coisa que é o relacionamento humano que é muito mais importante, está acima de tudo isso. E a ideia desse podcast foi exatamente isso, desse episódio, né? Foi exatamente isso, trazer um pouco dessa parte mais humana, dessa parte de relacionamento e compartilhar com vocês. Se curtiu, bota lá teu comentário, ranqueia ele no agregador que você tiver, e segunda que vem a gente tem mais. Um abraço, tchau, tchau.